Porque entre as 4 grandes civilizações do mundo, apenas a civilização chinesa nunca foi interrompida e continua até hoje. Há 5.000 anos, nós, assim como os egípcios, enfrentamos inundações. Há 4.000 anos, nós, assim como os babilônios, forjamos ferramentas de bronze. Há 3.000 anos, nós, assim como os gregos, filosofamos. Há 2.000 anos, nós, assim como os romanos, lutamos bravamente em batalhas. Há 1.000 anos, nós, assim como os árabes, éramos extremamente ricos. E agora estamos competindo com os americanos. Ao longo de 5.000 anos, sempre estivemos na mesa do jogo do mundo, apenas nossos oponentes mudaram repetidas vezes. Para analisar essa questão, primeiro devemos entender que as 4 grandes civilizações antigas são a Babilônia, o Egito, a Índia e a China. Civilização egípcia. A civilização do Egito Antigo é uma das mais antigas do mundo, datando de aproximadamente 7.000 anos atrás. Localizada no nordeste da África, ao longo do Vale do Nilo, a região se beneficiava das inundações anuais do rio, que deixavam para trás terras férteis, propícias para a agricultura. Como as outras 3 grandes civilizações, a ascensão da civilização egípcia estava intimamente ligada aos rios. Com água, as plantas cresciam e os humanos prosperavam. Cerca de 4.000 anos antes de Cristo, milhões de pessoas se reuniram ao redor do Nilo e começaram a produzir alimentos, levando à formação do primeiro Estado unificado do Egito. No seu auge, o Egito Antigo abrangia uma vasta área, incluindo partes do Sudão, Etiópia, Líbia, Palestina e Israel. A civilização egípcia alcançou feitos extraordinários nas artes, medicina, ciência e astronomia. Entre esses feitos, as pirâmides se destacam como marcos mundialmente famosos, demonstrando a habilidade avançada de cálculo e arquitetura dos egípcios, mistérios que cientistas ainda tentam desvendar hoje. Além disso, a técnica de mumificação única dos egípcios preservava corpos por milênios. Apesar do seu legado cultural duradouro, a civilização egípcia eventualmente sucumbiu a desastres naturais e desafios internos, como mudanças climáticas drásticas e inundações catastróficas do Nilo que levaram à escassez de alimentos e declínio populacional. Civilização babilônica. A civilização babilônica remonta a aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. Todas as civilizações procuravam boas terras no início, assim como no jogo de estratégia e civilizativo. No auge, a Babilônia era poderosa, especialmente sob o reinado de Hammurabi, que unificou a Mesopotâmia em 1792 a.C. E é famoso por seu código de leis, o Código de Hammurabi, o primeiro conjunto completo de leis escritas da humanidade, esculpido em uma estela de diorito que hoje está preservada no Louvre. Port Volta de 600 de 30 de Cristo. A Babilônia, no auge do seu poder, conquistou e destruiu o reino de Judá, atacou Jerusalém e devastou o templo judaico, resultando no exílio babilônico dos judeus. Sob o reinado de Nabucodonosor II, foi construído o Jardim Suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No entanto, a arrogância da Babilônia levou à sua queda. Em 538 a.C., as tropas persas facilmente ultrapassaram as defesas aparentemente inexpugnáveis de Babilônia, encontrando os portões abertos, resultando na queda rápida da cidade. Civilização indiana. A civilização do Vale do Indo, ou civilização arabiana, surgiu cerca de 2.500 anos antes de Cristo, abrangendo as atuais Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e Butão. Era uma civilização urbana avançada, com planejamento de cidades, sistemas de drenagem e arquitetura sofisticada. Os habitantes dominavam a aritmética básica e inventaram o conceito de zero, que, após ser modificado pelos árabes, se tornou a base dos números arábicos usados globalmente. A sociedade indiana era dividida em castas rigorosas: brahmanes, sacerdotes, kshatriyas, guerreiros, vaixás, comerciantes e sudras, trabalhadores. Essa estratificação social rígida plantou as sementes da vulnerabilidade interna. Apesar de impérios poderosos como o Império Maurya terem surgido, invasões repetidas por persas, gregos, hunos, árabes, mongóis, turcos e europeus fragmentaram a civilização indiana. A Índia só se tornou uma república independente em 1950, após séculos de domínio colonial britânico. Civilização chinesa. A
A civilização chinesa começou entre 5 e 6 mil anos antes de Cristo, ao longo do Rio Amarelo, com tribos como os Yan e Huangdi, que os chineses modernos consideram seus ancestrais. A China é a única civilização antiga que não usa o prefixo e antiga e porque é a única que ainda existe hoje. A continuidade da civilização chinesa pode ser atribuída à sua geografia única, com mares ao sudeste, a Sibéria ao norte e a Cordilheira do Himalaia ao oeste, protegendo-a de muitas invasões externas. Além disso, o Planalto tibetano influencia o clima, transformando o Vale do Yangtze em uma região fértil. A língua e a escrita chinesas também são fatores importantes. O sistema de escrita chinês, que evoluiu ao longo de 3.000 anos, sempre foi um símbolo de identidade cultural, sobrevivendo a diversas dinastias e mantendo-se como a linguagem oficial, mesmo sob domínio estrangeiro. A unificação linguística promovida pelo primeiro imperador Qin e a centralização do confucionismo por An Wudi foram cruciais para a coesão cultural. Diferente das outras 3 civilizações, a escrita cuneiforme da Babilônia desapareceu junto com seu império. A escrita chinesa, entretanto, continuou a ser usada e evoluiu com o tempo, garantindo a transmissão da cultura e história chinesa. Outro fator foi a assimilação das culturas invasoras pela China. Embora tenha enfrentado invasões, a China sempre conseguiu absorver e adaptar as influências estrangeiras, promovendo a inovação cultural. Essa estabilidade política, econômica e cultural foi essencial para a sobrevivência da civilização chinesa. Portanto, as vantagens geográficas, a continuidade linguística e a capacidade de assimilação cultural são fatores que permitiram que a civilização chinesa continuasse a florescer enquanto outras civilizações antigas caíram. No entanto, o mais importante são as gerações de chineses que, influenciados por esses fatores externos, continuam a escrever a próxima fase da história da civilização chinesa.